E aí, pessoal? No mundo de hoje, mais conectado do que nunca, entender como a economia global funciona é essencial. E sabe o que move essa máquina complexa? Duas forças: as operações nacionais e as internacionais. Imagine a economia de um país como uma roda de samba. As operações nacionais são como os instrumentos musicais que juntos criam a nossa batucada interna. Já as operações internacionais são como se a gente levasse esse samba para tocar lá fora, misturando nossa música com outros ritmos do mundo. As operações nacionais, para entender melhor, são aquelas que acontecem dentro do nosso país. São as compras, os investimentos, tudo que rola entre pessoas, empresas e o governo dentro do Brasil. Já as internacionais conectam o Brasil com outros países. É a exportação de café, a vinda de empresas estrangeiras para cá, a grana que entra e sai do país. O importante é que as duas, tanto as nacionais quanto as internacionais, andam juntas e impactam diretamente a nossa vida. Desde o preço do cafezinho na padaria até as vagas de emprego, tudo é influenciado por essa dança da economia. E por falar em dança, quem dita o ritmo da economia nacional são o governo e o Banco Central, cada um com seu papel. O governo, como um maestro, define as políticas fiscais, os gastos do governo e os impostos. É como se ele controlasse o ritmo e o estilo da música. Já o Banco Central atua como um maestro auxiliar, cuidando da política monetária, controlando a quantidade de dinheiro circulando e os juros. É como se ele ajustasse o volume e a afinação dos instrumentos. Para a economia brasileira ir bem, o governo e o Banco Central precisam estar em sintonia, trabalhando juntos para a nossa economia prosperar. A política fiscal, como vimos, é uma ferramenta poderosa nas mãos do governo. Com os gastos públicos, o governo pode investir em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, dando um gás no crescimento do país. Já os impostos, apesar de ninguém gostar muito, são importantes para financiar esses serviços públicos e programas sociais. Quando o governo gasta mais do que arrecada, temos um déficit fiscal. É como se a gente gastasse mais do que ganha. Quando a arrecadação é maior que os gastos, temos um superávit, que seria o ideal. O jeito como o governo administra as contas públicas impacta diretamente o crescimento do país, a inflação e a dívida pública. Uma política fiscal expansionista, com mais gastos e menos impostos, pode até estimular a economia, mas se não for bem administrada, pode acabar gerando inflação e desequilíbrios nas contas públicas. É preciso ter cautela, como diria aquele ditado popular: devagar com o andor que o santo é de barro. Já as operações internacionais conectam o Brasil com o mundo, criando um mercado global cada vez mais integrado. É como se a gente participasse de uma grande feira internacional, onde cada país mostra seus produtos e serviços. O comércio exterior, por exemplo, permite que o Brasil exporte produtos como café, soja e minério de ferro e importe produtos que não produzimos aqui. Além disso, as operações internacionais também envolvem investimentos estrangeiros, como empresas que vêm se instalar no Brasil e a remessa de dinheiro de brasileiros que moram no exterior. Essas transações impactam o crescimento do país, a geração de empregos e o desenvolvimento tecnológico. É importante lembrar que as operações internacionais também trazem seus desafios, como a instabilidade do mercado internacional e as crises financeiras globais. É como diz o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E falando em navegar pelo mundo, no mar das operações internacionais, a taxa de câmbio é como um farol que nos guia. Ela mostra a relação entre o real e as outras moedas, influenciando o preço dos produtos que importamos e exportamos. Já as reservas internacionais são como um porto seguro,
um estoque de moedas estrangeiras que o Banco Central guarda para garantir a estabilidade do real e intervir no mercado cambial quando necessário. A taxa de câmbio pode flutuar livremente, de acordo com o mercado, ou ser controlada pelo Banco Central. Cada regime cambial tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha depende dos objetivos e das características de cada país. O comércio exterior, um dos pilares das operações internacionais, é como uma grande feira global onde o Brasil oferece seus produtos para o mundo e também compra produtos de outros países. As exportações, como já vimos, são os produtos que vendemos para fora, enquanto as importações são os produtos que compramos de outros países. O comércio exterior permite que o Brasil aproveite suas vantagens, como a produção de commodities, e importe produtos que não produzimos de forma eficiente. É como trocar figurinhas. Cada país se especializa naquilo que faz melhor e troca com outros países. O comércio exterior impulsiona o crescimento, gera empregos, aumenta a competitividade e oferece aos consumidores uma variedade maior de produtos. No entanto, também pode gerar dependência externa e expor o país a crises internacionais. No cenário internacional, existem instituições que atuam como verdadeiros guardiões da economia global. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial são exemplos de instituições que promovem a cooperação econômica e a estabilidade financeira entre os países. O FMI age como um bombeiro da economia global, ajudando países que enfrentam crises financeiras, como se fosse um amigo que empresta dinheiro na hora do aperto. Já o Banco Mundial foca em financiar projetos de desenvolvimento em países mais pobres, como se fosse um padrinho que ajuda a realizar sonhos. Essas instituições são importantes para solucionar crises, reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável em todo o mundo. E o Brasil? Como se posiciona em tudo isso? Como um dos principais atores da economia global, o Brasil é diretamente impactado pelas operações nacionais e internacionais. As políticas internas influenciam o crescimento, a inflação e o emprego no país. No cenário internacional, o Brasil é um grande exportador de commodities, como soja, minério de ferro e petróleo. O preço desses produtos no mercado internacional impacta diretamente a economia brasileira. A taxa de câmbio também exerce forte influência na nossa economia. Uma desvalorização do real torna os produtos brasileiros mais baratos lá fora, o que é bom para as exportações. Por outro lado, aumenta o preço dos produtos importados, o que pode gerar inflação. Apesar de serem diferentes, as operações nacionais e internacionais são interdependentes, como peças de um quebra-cabeça que se completam. As operações nacionais, como vimos, acontecem dentro do país, enquanto as internacionais conectam o Brasil com o mundo. As operações nacionais são influenciadas pelas políticas internas, enquanto as internacionais sofrem impacto de fatores globais, como crises financeiras e conflitos geopolíticos. Entender as diferenças e as relações entre esses dois tipos de operações é fundamental para que governos, empresas e pessoas tomem decisões estratégicas. Para concluir, as operações nacionais e internacionais são como instrumentos que, juntos, compõem a sinfonia da economia global. As operações nacionais moldam a economia interna de cada país, enquanto as internacionais conectam os países, criando um mercado global cada vez mais integrado. Entender como essas operações funcionam, quem são os atores envolvidos e quais ferramentas são utilizadas para geri-las é essencial para navegarmos no mundo complexo da economia globalizada. As decisões tomadas nesse cenário impactam a vida de todos nós, influenciando desde o preço do arroz e feijão até as oportunidades de trabalho. Cabe a cada um de nós, como cidadãos do mundo,
buscar compreender os desafios e as oportunidades da economia global, contribuindo para um futuro mais próspero e sustentável para todos.